Pessoal, mais uma vez, estou aqui mais uma vez para falar com vocês. Um tempo eu estou afastado, né? Não fiz vídeos, mas está ouvindo uma onda aí, depois da eleição de Trump, Donald Trump nos Estados Unidos, de pessoas falando indevidamente, falando com a ignorância bíblica, de que Trump seria um anticristo. Não quero aqui criticar ninguém, mas pastores, membros, pessoas que não conhecem a Bíblia, não têm discernimento. Vou ler um texto aqui da palavra para você entender o que é o anticristo, quais são as condições para ele aparecer e o que a Bíblia fala sobre isso, como ele vai aparecer, quando, em que tempo profético ele vai estar se manifestando. O texto está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. O título é assim: a vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Atenção ao que eu vou ler. Ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Desculpe, irmãos. E pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por Espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta, né, contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais dessas coisas, vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque o mistério da injustiça só opera. Há somente um que agora resiste a ele, até que do meio seja tirado. Atenção a esse versículo 7, ele é estratégico para você interpretar a palavra de Deus. Vou repetir aqui, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Aí o texto continua: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e o aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Aqui está falando da volta de Jesus. Esse verso 8 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses 2, esse verso 8, está falando de Apocalipse 19, a volta de Jesus para reinar. Aí ele continua no verso 9: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça para os que perecem, para aqueles que não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus, o próprio Deus, lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Meus irmãos, isso aqui fica bem claro, tá? Que, especialmente no verso 7, até que do meio seja tirado. Quem é esse que vai ser tirado para que o anticristo se manifeste? Aqui está falando da pessoa do Espírito Santo, que ainda está na terra enquanto o tempo da graça permanece. Pois é o Espírito Santo que me convence e convence você do pecado, da justiça e do juízo. Não sou eu que me convenço do meu pecado, é o Espírito Santo que me convence. E ele ainda opera. Apesar do mundo do jeito que está, o Espírito Santo ainda está aqui, trabalhando, operando nos corações, nas mentes, tentando, né, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, para aqueles que dão ouvidos à sua voz.
Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Que o Espírito Santo vai ser retirado. Mas ele fala outra coisa aqui também importante. Ó. Não será assim sem que antes venha a apostasia. O que é apostasia? A apostasia é a rejeição consciente das pessoas ao Senhor Jesus. Vai chegar um tempo que as pessoas vão rejeitar a salvação de forma consciente. Elas não vão querer Jesus, mas de forma consciente. Isso significa o quê? Que a palavra de Deus ela vai ser pregada em todo mundo antes que isso aconteça. E depois virá a apostasia, ou seja, a apostasia é a rejeição consciente da salvação pelo homem. Aí eu pergunto, esses que estão falando hoje que Donald Trump é o anticristo, que fulano de tal... Meu Deus, não conhece a palavra. Homens que não conhecem a palavra. Homens que se dizem pastores. Homens que se dizem homens de Deus não conhecem a palavra. Não tem o Espírito. Porque o Espírito Santo é o intérprete da palavra, não é o homem. O homem não interpreta a palavra. Essa palavra que nós lemos, chama-se Bíblia, ela só é interpretada pelo Espírito Santo e não pelo homem. Se você quer conhecer a Bíblia, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Você precisa pedir ao Senhor não só o batismo com o Espírito Santo, você precisa pedir a Deus os dons espirituais, especialmente os dons de sabedoria, de discernimento, de palavra de conhecimento, de palavra de sabedoria, para você entender, e de revelação, ciência, né? São os dons de ciência, visão, sonhos e revelações, para você entender o que o Senhor está falando. Porque Deus não opera no Cronos, meu irmão. O Cronos é o tempo do homem. Deus opera no Kairos, que é o tempo de Deus. E pela palavra aqui de 2 Tessalonicenses 2, capítulo 2, do texto conhecido, né, para quem estuda escatologia, fica bem claro aqui que coisas têm que acontecer antes do anticristo se manifestar. E o apóstolo Paulo ele fala aqui uma coisa interessante, que esse que vem, segundo a operação do erro, né, a operação que o próprio Deus vai mandar, vai ser para os que não crerem, não é para os que creem. Ou seja, Deus vai fazer uma separação. Haverá uma separação do joio e do trigo. Jesus falou na parábola das virgens que 5 delas eram loucas, 5 delas eram prudentes. E as virgens prudentes, o que elas tinham? Elas traziam óleo e azeite e chama e candeia acesa em suas mãos. Óleo, azeite, né? Sobra, né? Candeia acesa e uma reserva de azeite para que as lâmpadas delas não se apagassem. E as virgens imprudentes, o que elas fizeram? Elas não tinham nada. Elas não tinham óleo, elas não tinham azeite e elas não tinham chama acesa. Isso é a ausência do Espírito Santo, meus irmãos. Hoje existe uma igreja infiel, uma igreja fiel e uma igreja infiel. Tanto a nível de pessoa física como a nível de pessoa jurídica. Né? Porque a salvação é algo individual. Depende de você. Depende da sua experiência com Deus. Depende de você buscar o Senhor. Não depende do homem, não depende de pastores, não depende de líderes, não depende de nada. Depende só de você e Deus. Você e o Senhor. E voltando ao texto aqui, olha o que o apóstolo Paulo fala aqui. Olha a profecia aqui, que interessante isso aqui. Que ele vai, esse indivíduo, ele vai entrar no templo de Deus querendo ser adorado como Deus. Olha, observe bem, que templo é esse? O Senhor Jesus fala que existe um único lugar onde a adoração poderia ser feita para os judeus, né? Porque o anticristo é uma operação de engano, não só é uma operação de engano para os judeus.
Ele mesmo disse isso ali no Evangelho de João, quando ele falou que eu venho em nome do meu Pai e vós não me recebeis, porém outro virá em seu próprio nome, e esse vocês vão receber. Ele está falando do anticristo. E esse anticristo ele vai entrar num templo que vai estar reconstruído. Que templo é esse? É o terceiro templo, meus irmãos. O templo que vai estar reconstruído. Se você observar a nação de Israel, Deus, que renasceu em 1948, existe um processo aí de restauração. Primeiro, eles voltaram para a Terra, em 1948. Em 1967, eles retomaram a cidade de Jerusalém, o controle da cidade de Jerusalém, e nunca mais perderam e não vão perder. Para você entrar em mais detalhes, você estuda lá Zacarias 12 e Zacarias 14. Eu não vou ficar falando para você, porque aqui não é o objetivo aqui fazer você ouvir só a Bíblia por mim. Não, você tem que ler a palavra, entender. Leia Zacarias 12, 14, você vai entender. O Espírito Santo vai te dar entendimento. Peça ao Espírito Santo, batize com o Espírito Santo, peça salvação ao Senhor Jesus. Primeiramente, se você não não aceitou Jesus ainda, você precisa aceitar, porque o tempo da igreja está acabando, meu irmão. Não seja você uma virgem imprudente. Seja você uma virgem prudente. E só é um caminho. Se você olhar outros vídeos meus, eu já falo isso. Só existe um caminho, um caminho, uma verdade e uma vida, que é o Senhor Jesus. Não existem outros caminhos e nem existem outros deuses ou outros santos. Isso não existe. Só existe um caminho. E o caminho é Jesus. É o único que vai te levar à eternidade. É o único que vai te trazer salvação para o seu espírito e para a sua alma. Porque o corpo não tem salvação para o corpo. Salvação é para o espírito e para a alma. Amém? Então, não vou me delongar aqui. Dá uma lida nesse texto. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 2. Peça a Deus entendimento. Peça a Deus para te compreender. E não dá ouvido a esse pessoal, tá? Dá ouvido à palavra de Deus. Não dê ouvido para homens. Ouça o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele fala com você. Ele quer falar com você. Ele quer conversar com você. Deus é um Deus vivo, não um Deus de mortos. Deus é um Deus vivo. Um Deus que opera, um Deus que está vivo. Um Deus que atua. Um Deus que fala com você. Chega de dar ouvido para homens. Dê ouvido ao Espírito Santo. Que Deus te abençoe e tenha uma boa noite.